Bem-vindo, estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu me chamo Léo Garcia. A aula de hoje será destinada ao terceiro ano do ensino médio e iremos falar sobre porcentagem. Bem, pessoal, nós vamos começar falando aqui sobre porcentagem e antes de qualquer coisa, nós precisamos dizer que esse é o símbolo da porcentagem e isso aqui corresponde a 1/100, ou seja, 1 sobre 100. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver aqui os exemplos. Por exemplo, 50%. Na verdade, o que é que nós temos? Nós temos 50 vezes 1%, né? Que, quando você multiplicar, você pode considerar 1 aqui, né? E aí você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, você vai ter 50 sobre 100. Ok, gente? Então, perceba que, na verdade, 50% corresponde a 50 sobre 100. Podemos dar continuidade a isso aqui, pegar essa fração, 50 sobre 100, certo? E aí, se nós dividirmos por 50, em cima e embaixo, nós vamos ter 1 sobre 2, que é 1 meio, que corresponde a 0,5. Ok? Nós também poderíamos encontrar esse resultado assim, né? 1 dividido por 2. Então, vejamos. Esse 1 aqui, nós vamos chamar de dividendo. Esse 2 aqui, nós vamos chamar de divisor. Esse valor aqui vai ser chamado de quociente. E esse valor aqui que sobrar vai ser chamado de resto. Então, na divisão, o que a gente faz? 1 não dá para dividir por 2. Você coloca um 0 no dividendo, um 0 e uma vírgula no quociente. 10 dividido por 2, você vai dar 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Certo? Você também poderia obter o mesmo resultado. Então, isso significa dizer que 50% pode ser representado 50 sobre 100 e pode ser representado em 0,05. Vamos ver aqui agora um segundo exemplo para que nós possamos compreender melhor. Então, eu tenho 75%. Esse 75%, ele representa o quê? Ele representa 75 sobre 100. Olha, você também pode fazer o seguinte, você escreve o número, coloca a vírgula após o último algarismo, e aí como você tem uma fração, você vai dividir. Toda fração é divisão, então você vai deslocar a vírgula para o lado esquerdo. Você olha quantos zeros tem aqui, que são 2 zeros, 1 zero, 2 zeros, que é 10 vezes 10, e aí você volta 2 casas depois da vírgula. Você vai voltar 2 casas. Uma casa, 2 casas. E aí você vai colocar a vírgula e o zero depois da vírgula. Então, na realidade, você tem um valor que corresponde a 0,75. É importante nós fazermos aqui algumas observações, tá bom? Então, vamos observar aqui. Aqui, nós temos uma coisa chamada taxa percentual. Aqui, nós temos uma coisa chamada de taxa unitária.
certo? Então, perceba que se você estiver na taxa percentual, que é aqui, 75%, certo? E quiser ir para a taxa unitária, que é essa aqui, 0,75%, você vai simplesmente dividir por 100, certo? É o que você vai fazer. Agora, você tem 0,75 e quer transformar na taxa percentual. Então, você multiplica por 100. Você vai obter 75%. Vamos observar mais um exemplo. Na verdade, agora nós temos 5%, que corresponde a 5 sobre 100. Então, como você tem 100, 5 dividido por 100, você escreve o 5. 5 é um número inteiro, então você não tem vírgula, você coloca a vírgula após o último algarismo, e aí você observa que 100 são dois zeros, que é 10 vezes 10, então você vai deslocar a vírgula para o lado esquerdo, duas casas decimais. Cada casa é uma casa de 10. Você vai deslocar a vírgula duas casas. Uma casa, não tem nada, você vai botar o zero. Duas casas, não tem nada, você vai botar a vírgula e o zero. No final das contas, você esquece a última vírgula e apaga as outras vírgulas. Então, você vai ter 0,05. 100% é igual a 100 sobre 100. 100 dividido por 100 é igual a 1. 200% é igual a 200 sobre 100. Cancela esses dois zeros, vai dar igual a 2. E assim, sucessivamente, 300%, 300 sobre 100, cancela os dois zeros, vai dar igual a 3. Bem, agora nós vamos ver aqui algumas questões, para a gente ver como é que se aplica essas questões. O salário de Felipe é de R$2.000 por mês e o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Bem, então nós sabemos que o salário do Renato é 85% de 2.000, que é o salário de Felipe, tá certo? Então, como é que nós vamos calcular 85% de 2.000? Nós temos duas formas de calcular. Vamos à primeira forma. Você vai dizer que você tem 85 sobre 100, que é a forma de escrever 85% em forma de fração, vezes 2.000. Então, a gente cancela esses dois zeros aqui, e aí a gente tem 85 vezes 2, dá 170, e acrescenta o zero, 1.700. Seria uma das formas de encontrar o salário do Renato. A outra forma, situação 2, seria em regra de 3. Você faria o seguinte: R$2.000 corresponde a 100%, 85% corresponde a X, né? E aí você vai ter 2.000 está para X, assim como 100 está para 85. Você tem aqui uma proporção, uma igualdade de duas razões. Eu costumo dizer que você pode resolver essa questão de forma facilmente, fazendo apenas um cruz credo, né? Cruz credo. Na matemática,
a gente vai dizer que multiplica os meios pelos extremos, né? Então, nós temos 100 vezes x, vai dar 100x, e temos 2.000 vezes 85, certo? Então, 85 vezes 2 dá 170, e acrescenta os 3 zeros. 1, 2, 3. 170 mil. Como eu quero descobrir o valor de x, x igual a 170 mil dividido por 100. Cancela os 2 zeros. X igual a 1.700. Da mesma forma. Bem, pessoal, eu estou trazendo um exemplo do nosso dia a dia. Aqui eu peguei uma reportagem do que está no portal G1, no site G1, lá no Alto Esporte. A data de acesso foi 30 de agosto de 2020, lá no G1. Aqui está o link de acesso, tá bom? E nessa reportagem ela diz o seguinte: vendas de carro na Europa registram queda em abril por causa da pandemia de coronavírus. Então, eu fiz aqui algumas adaptações para a gente poder pegar o exemplo, né, da reportagem, tá bom? Aí diz, em abril de 2020, apenas 270.682 carros particulares novos foram vendidos na União Europeia, contra 1.140.000 em abril de 2019, observou a Associação Europeia de Fabricantes dos Automóveis. Pergunta-se, comparando os meses de abril de 2020 com abril de 2019, em quantos porcentos diminuíram as vendas de carros na Europa? Primeiramente, se você tiver dificuldade em escrever 1,14 milhão, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você pegue 1,14 e multiplique por 1 milhão. Pronto, só isso, certo? Como é que você vai fazer? Escreve o número do jeito que ele está aí, com a vírgula. Como você vai multiplicar por um múltiplo de 10, você vai apenas deslocar a vírgula para o lado direito. Você conta quantos zeros tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, você vai deslocar a vírgula para o lado direito, 6 casas. Então, você vem aqui, ó. Uma casa, 2 casas, não tem nada, bota o 0. 3 casas, não tem nada, bota o 0. 4 casas, não tem nada, bota o 0. 5 casas, não tem nada, bota o 0. 6 casas, não tem nada, bota o 0. Então, você vai ter que andar 6 casas para o lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui você vai colocar a vírgula. Você esquece a última vírgula e apaga todas as outras. Aí você vai ver qual o número que você obteve agora. Você conta depois da vírgula de 3 em 3, né? Vou apagar essa setazinha aqui para facilitar a nossa visualização. Então, você vai contar de 3 em 3. Então, você vai ter 1.140.000. Certo? A primeira coisa que você tem que fazer, se você não souber fazer essa multiplicação, representar esse número, tá bom? E aí você vai dizer que 1.140.000 corresponde a 100%. E o valor que você tem dos carros, 270.622, 270.682, né, gente? Corresponde a X%.
Pronto, então você vai multiplicar os meios pelos extremos, e aí você vai ter 1.140.000 vezes x, que é igual a 170.682 vezes 100, acrescenta, na verdade, 2 zeros. Você quer descobrir o valor de x, isola x. X é igual a 200, aí você repete esse número todo, né? 270.682,00 dividido por 1.140.000, tá certo? E aí você vai fazer essa divisão, né? Cancela esses 2 zeros aqui, em cima e embaixo. Realizando essa divisão, você vai ter um número aproximado que vai dar 0,2374. Lembrando que esse número decimal com vírgula, ele representa a taxa unitária, tá certo? Ele representa a taxa unitária. Se eu quiser obter a taxa percentual, eu vou pegar esse valor, 0,2374, e vou multiplicar por 100. Agora, essa vírgula vai deslocar para o lado direito 2 casas e vai ficar 23,74%. Então, ele pergunta em quantos por cento diminuíram as vendas de carro na Europa. Na realidade, ainda não é a nossa resposta, né? Por quê? Porque 23,74% representa o 270.680 em relação a 1.140.000 veículos vendidos, certo? Então, ele quer saber, veja bem, em quantos por cento diminuiu. Então, diminuiu quanto? Então, eu vou pegar o total, né, que é 100%, menos os 23,74%. Então, vamos fazer aqui do lado. Então, você vai ter 100% menos 23,74%. E vai dar, na verdade, 76,26% aproximadamente. Então, essa seria a nossa resposta. A gente tem que prestar atenção sobre essa questão. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.